O Corinthians pode estar prestes a fazer uma das maiores apostas dessa temporada e, ao mesmo tempo, vive uma situação que preocupa cada vez mais os próprios jogadores. Enquanto a diretoria tenta correr contra o tempo para reforçar o elenco, existe um problema interno que ninguém consegue esconder. Tem salário atrasado, tem reunião de emergência, tem negociação milionária e tem uma informação envolvendo Wesley que deixou até quem acompanha os bastidores desconfiado. Porque uma coisa simplesmente não fecha. E quando os números não batem, normalmente existe alguma coisa que ainda não foi contada. Fica comigo até o final porque essa história começa com atraso de pagamento, passa pelo transferban e termina com um investimento que pode mudar completamente o restante da temporada do Corinthians. O Corinthians vive dias decisivos. Os próximos dias podem definir não apenas quem chega ao clube, mas também o ambiente dentro do CT Joaquim Grava. Enquanto a torcida está olhando para possíveis reforços, nos bastidores existe uma preocupação enorme com a situação financeira. E essa preocupação ganhou ainda mais força depois da informação de que Osmar Stabile decidiu marcar uma reunião com todo o elenco. Mas não é uma reunião para apresentar reforços. Muito pelo contrário. É para explicar por que o clube ainda não conseguiu cumprir um compromisso financeiro com os jogadores. E isso muda completamente o cenário. Segundo as informações divulgadas, o atraso envolve os direitos de imagem referentes ao mês de junho. Os salários registrados em carteira continuam sendo pagos normalmente. O problema está justamente na parte dos direitos de imagem, que deveria ter sido quitada no último dia 20. Até agora, nada. E o pior, nem existe uma previsão oficial para que esse pagamento seja realizado. Isso naturalmente começou a gerar desconforto dentro do elenco, principalmente depois das declarações do goleiro Hugo, que não escondeu a insatisfação com toda essa situação. Quando um jogador resolve falar publicamente sobre atraso, normalmente significa que o problema já deixou de ser apenas interno. A diretoria percebeu isso rapidamente, e agora tenta evitar que o clima piore ainda mais. Por isso Osmar Stabile pretende conversar pessoalmente com os atletas. A missão dele será explicar os motivos do atraso e, principalmente, convencer o elenco de que a situação será resolvida. Mas existe um detalhe que preocupa bastante. Explicar é uma coisa, resolver é outra completamente diferente. Porque, até este momento, ninguém confirmou quando esse dinheiro realmente será pago. E isso faz toda a diferença, principalmente em um elenco que está tentando manter o foco dentro de campo enquanto vê as notícias sobre dificuldades financeiras aumentando a cada semana. Só que, enquanto existe essa preocupação com pagamentos atrasados, do outro lado da mesa acontece exatamente o contrário. O Corinthians continua planejando grandes contratações. E aí começa a parte mais curiosa dessa história. Como um clube que ainda precisa resolver atrasos consegue, ao mesmo tempo, negociar jogadores considerados caros? Essa pergunta está sendo feita por muita gente, e algumas respostas começam a aparecer. Só que elas também levantam novas dúvidas. Por que Marcelo Paes resolveu falar e confirmou algumas informações extremamente importantes sobre o planejamento do Corinthians para esta janela? A primeira delas tranquiliza boa parte da torcida. Segundo o dirigente, o Corinthians trabalha para resolver definitivamente a situação do transferban antes da abertura da janela de transferências. Ou seja, a expectativa dentro do clube continua sendo de que o problema com a FIFA seja solucionado a tempo. Isso significa que a diretoria acredita que poderá registrar novos jogadores normalmente, e isso muda completamente o planejamento para os próximos dias. Mas existe um detalhe ainda mais importante. Marcelo Paes praticamente confirmou que o Corinthians já tem seus principais alvos definidos. E um deles atende por um nome que Fernando Diniz faz questão de ter no elenco. Arthur. Sim, o volante que passou pelo Grêmio e atualmente pertence à Juventus continua sendo tratado como prioridade absoluta. E não apenas pelo treinador. Dentro da diretoria existe um consenso de que ele pode elevar muito o nível técnico da equipe. Só que aí aparece outro problema. Arthur não é barato. Muito longe disso. Mesmo assim, o Corinthians continua disposto a insistir. E é justamente nesse ponto que a história fica ainda mais interessante. Porque existe outro jogador que pode facilitar toda essa operação. Só que os números dessa negociação deixaram muita gente desconfiada. E quando você descobrir qual porcentagem do salário seria bancada pelo clube árabe, talvez você também ache estranho. Porque parece bom demais para ser verdade. Agora presta muita atenção nessa informação. Porque, se ela realmente se confirmar, o Corinthians pode estar diante de uma oportunidade de mercado que quase nunca aparece no futebol brasileiro. Mas existe um detalhe que está deixando muita gente com a pulga atrás da orelha.
Nos bastidores do clube, a informação que circula é de que o Al-Nassr estaria disposto a pagar cerca de 80% do salário de Wesley para que o atacante atue no Corinthians por empréstimo. Sim, você ouviu certo. O Corinthians arcaria com apenas uma pequena parte dos vencimentos do jogador. Na teoria, parece um negócio excelente, quase perfeito, mas é justamente por parecer bom demais que começaram as dúvidas. Pensa comigo. Qual clube aceita bancar praticamente todo o salário de um atleta para vê-lo atuar em outra equipe? Não é uma situação comum. Pode acontecer? Pode, principalmente quando o clube quer abrir espaço no elenco ou liberar uma vaga para outro estrangeiro. Mas ainda assim é uma operação que chama atenção. E é por isso que essa história precisa ser acompanhada com muita cautela. Porque uma informação desse tamanho precisa estar completamente fechada. Se realmente esses 80% forem confirmados, o Corinthians faria um excelente negócio do ponto de vista financeiro. A qualidade do Wesley pode até dividir opiniões entre os torcedores. Tem gente que aprova, tem gente que não aprova, mas uma coisa é inegável. Se o custo para o Corinthians for baixo, o risco da operação diminui bastante. Só que existe outro ponto. Qual é, de fato, o salário de Wesley no futebol saudita? Essa resposta ainda não está totalmente clara, e isso muda completamente a análise. Se o salário for realmente muito alto e o Al-Nassr assumir a maior parte da folha, o Corinthians praticamente recebe um jogador de nível internacional pagando muito pouco. Agora, se os valores divulgados estiverem incompletos ou existirem bônus, direitos de imagem e outras cláusulas que ainda não apareceram, o cenário muda completamente. E o torcedor do Corinthians já viu esse filme antes. Quantas vezes um salário parecia baixo no início, e meses depois apareciam outras despesas que ninguém tinha contado? Foi assim em outras negociações. Primeiro surgem os números oficiais. Depois aparecem direitos de imagem, luvas, premiações, bonificações. Quando você soma tudo, o custo acaba sendo bem maior do que parecia. Por isso, nesse momento, é importante analisar essa possível contratação com calma, sem empolgação exagerada, mas também sem pessimismo. Porque, se os números estiverem corretos, o Corinthians pode aproveitar uma oportunidade rara no mercado. Agora segura essa. Porque o Wesley não é a única prioridade da diretoria. Na verdade, existe um jogador que parece ser ainda mais importante dentro do planejamento para o restante da temporada. Arthur. E quanto mais informações aparecem, mais cresce a impressão de que o Corinthians está disposto a fazer praticamente qualquer esforço para fechar esse negócio. Fernando Diniz gosta muito do futebol de Arthur. Isso não é novidade. Ele acredita que o volante encaixa perfeitamente no modelo de jogo que pretende implantar no Corinthians. Marcelo Paes também aprova completamente a contratação. Quando o treinador e executivo de futebol caminham na mesma direção, normalmente a diretoria faz de tudo para atender esse pedido. E é exatamente isso que está acontecendo. Mesmo sabendo que Arthur é um jogador caro, mesmo sabendo que a negociação exige um investimento elevado, mesmo vivendo um momento financeiro delicado, o Corinthians continua insistindo. E isso desperta outra pergunta importante. Até onde vale a pena ir por um único jogador? Porque uma contratação precisa resolver problemas, não criar novos. Se o investimento for realmente muito alto, a cobrança será enorme. Arthur chegará com status de protagonista, sem espaço para adaptação longa, sem margem para erros. A torcida vai querer resultado praticamente imediato, e isso aumenta ainda mais a pressão. Ao mesmo tempo, a diretoria demonstra uma confiança muito grande de que conseguirá concluir essa negociação. Uma confiança que chama atenção, principalmente porque ainda existem pendências financeiras importantes para resolver. Primeiro vem o transfer ban, depois entram as contratações. Essa parece ser a ordem definida internamente, mas o relógio está correndo. A janela de transferências já começou a movimentar o mercado. Outros clubes também procuram reforços, e qualquer demora pode mudar completamente esse cenário. É justamente por isso que os próximos dias prometem ser decisivos. Ou o Corinthians consegue resolver rapidamente suas pendências e parte para anunciar reforços, ou corre o risco de perder oportunidades importantes justamente quando mais precisa fortalecer o elenco. E existe um detalhe que pouca gente está comentando. Se Arthur realmente chegar, e Wesley também for confirmado, a pressão sobre Fernando Diniz aumenta automaticamente, porque deixa de existir a desculpa da falta de peças. A partir daí, o torcedor vai cobrar desempenho, vai cobrar evolução, vai cobrar resultados, e isso transforma completamente o ambiente dentro do Corinthians.
Mas ainda existe uma última questão que pode definir todo esse cenário. O dinheiro realmente está garantido? Ou o clube ainda depende de resolver obstáculos importantes antes de anunciar esses reforços? Porque essa resposta muda tudo. E é justamente sobre isso que vamos falar na última parte. No encerramento, vamos juntar todas essas informações, mostrar o que realmente pode acontecer nas próximas semanas e explicar por que esse pode ser um dos momentos mais decisivos da temporada do Corinthians. E no fim das contas, tudo leva para uma única conclusão. O Corinthians está entrando em uma semana que pode definir boa parte da temporada. De um lado, existe uma diretoria tentando passar confiança para o torcedor. Do outro, existe um elenco esperando respostas sobre pagamentos atrasados. E, no meio de tudo isso, aparecem negociações milionárias que podem mudar completamente o nível do time. É justamente essa mistura que deixa o ambiente tão instável. Porque o torcedor olha para uma notícia dizendo que o clube está atrasando direitos de imagem. Minutos depois, surge outra dizendo que o Corinthians está disposto a contratar Arthur, trazer Wesley e ainda resolver o transfer ban. É natural que surjam dúvidas. A pergunta que todo corintiano está fazendo é simples. O Corinthians realmente consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? Se conseguir, será um grande passo para fortalecer o elenco. Mas, se alguma dessas peças não encaixar, a pressão vai aumentar ainda mais. E é aí que entra o caso de Arthur. Quanto mais informações aparecem, mais fica claro que ele virou prioridade absoluta. Fernando Diniz acredita que o volante pode ser um dos pilares do novo Corinthians. Marcelo Paes também demonstra enorme confiança na contratação. Quando o treinador e executivo falam a mesma língua, dificilmente a diretoria recua. Só que existe um risco. Se o investimento realmente for muito alto, Arthur chega com uma responsabilidade gigantesca. A torcida não vai aceitar meses de adaptação. Ela vai querer desempenho imediato. Vai querer um jogador capaz de mudar o meio-campo desde a estreia. Essa é a realidade do Corinthians. Quem chega para receber um salário elevado entra sabendo que será cobrado todos os jogos. E com Wesley acontece algo parecido. Se realmente o Al Nassr assumir grande parte dos salários, será uma oportunidade excelente. Mas eu continuo dizendo, é preciso esperar todos os detalhes antes de comemorar. No futebol, muitas negociações parecem perfeitas no começo. Depois aparecem cláusulas, bônus, comissões e custos que ninguém tinha divulgado. Então, antes de tratar esse negócio como fechado, vale acompanhar os próximos capítulos. Porque ainda existem perguntas sem resposta, e uma delas talvez seja a mais importante de todas. De onde vem toda essa confiança da diretoria? Será que o Corinthians realmente já tem todos os recursos para quitar o transfer ban? Será que existe alguma operação financeira acontecendo nos bastidores? Ou será que o clube está apostando que tudo será resolvido nos próximos dias? Essas respostas ainda não apareceram oficialmente, e enquanto elas não aparecem, o torcedor continua vivendo entre a esperança e a preocupação. Esperança porque o elenco pode ganhar reforços importantes. Preocupação porque a situação financeira ainda inspira cuidados. Agora uma coisa precisa ser reconhecida. Se o Corinthians conseguir resolver o transfer ban, regularizar os pagamentos internos e ainda anunciar Arthur e Wesley, a percepção da torcida muda completamente. O ambiente fica mais leve. Fernando Diniz ganha opções. A concorrência aumenta. E o Corinthians passa a sonhar com uma segunda metade de temporada muito mais competitiva. Mas se alguma dessas etapas falhar, a pressão será enorme, porque não será apenas uma contratação perdida. Será mais um capítulo de instabilidade dentro de um clube que já convive com cobranças praticamente todos os dias. Por isso, os próximos dias prometem ser decisivos. Cada reunião, cada anúncio, cada atualização sobre o transfer ban, cada novidade envolvendo Arthur e Wesley pode mudar completamente o rumo dessa história. E pode ter certeza de uma coisa, assim que surgir qualquer novidade, você vai ficar sabendo aqui no Timão Atual, sem enrolação e direto ao ponto. Agora eu quero saber a sua opinião. Você faria esse esforço para contratar o Arthur? Você acredita que o Wesley pode voltar a jogar um grande futebol vestindo a camisa do Corinthians? E, principalmente, você confia que essa diretoria vai conseguir resolver todos esses problemas antes do fechamento da janela? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, porque eu quero ler a opinião da Fiel. Se você gosta de acompanhar tudo o que acontece nos bastidores do Corinthians, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você acompanha as notícias mais importantes, análises, mercado da bola e tudo que movimenta o timão, sempre com informação e debate. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.